Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo. Eu vou falar nesse vídeo sobre os principais polos econômicos da África, né? A gente fala de África de duas formas. Geralmente, quando a gente vai abordar aí o continente africano, nós falamos da África do Norte, né, acima do deserto do Saara, e a África subsaariana, que é aquela África que está abaixo do deserto do Saara. A África subsaariana é a mais pobre, né, a região mais pobre do continente africano, tem países ali na extrema pobreza, né? A gente sabe que a África é um continente, né, não um país, né? Então é um continente que apresenta fortes contrastes e disparidades regionais. Eu tenho países ali que são de maior desenvolvimento econômico, países de extrema pobreza, ao mesmo tempo eu vou ter ali países com uma riqueza mineral muito grande a ser explorada, países que sofrem com ditaduras, que sofrem aí com problemas ligados à corrupção. Então o continente africano ele é multidiverso, né? Então ele tem bastante contraste, ele tem várias disparidades regionais, né? Apesar disso, a gente tem alguns países que despontam economicamente, né? Ou pelo menos que, se não despontam, são promissores do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Isso pensando em um futuro não muito distante, né? Então a gente tem vários fatores que são levados em consideração quando a gente vai compreender o continente africano: economia, demografia, cultura. Então a África ela apresenta várias características, né? Só que o foco desse vídeo é economia, e eu tenho pelo menos 3 polos econômicos que são bem interessantes para a gente avaliar aqui. A África do Sul, que é o país aí líder em industrialização no continente africano. Temos a Nigéria, que apresenta uma população bastante grande, e temos o Egito, que é o maior PIB do continente. Então, 3 polos industriais interessantes: África do Sul, Nigéria e Egito, né? Vamos começar aí falando sobre a África do Sul, né? A África do Sul, que hoje não sofre mais com o apartheid, que era aquela política segregacionista, né, que vigorou até a década de 90, pelo menos, né? O principal nome dentro da África do Sul, Nelson Mandela, você provavelmente deve ter ouvido falar. Pós-apartheid, a África do Sul ela conseguiu se recuperar aos poucos, né? Embora as leis racistas elas tenham, digamos assim, deixado vários resquícios ainda dentro do país, né? Hoje a população branca e a população negra ela está mesclada. Inclusive a gente teve uma boa parcela da população branca que migrou para locais ali de menor potencial econômico dentro do país, né? Então dá para a gente dizer que houve uma mudança na estrutura das classes ali dentro da África do Sul. Se por um lado a gente percebeu ali a formação de uma classe média rica, que era branca, agora nós temos uma formação de uma classe média rica que é negra, né? E temos muitas famílias brancas que, empobrecidas, acabaram migrando, né, para regiões mais simples, de menor poder econômico, justamente por conta de crises econômicas que o país vem sofrendo, né? Então, a gente não tem mais aquela presença do apartheid, mas uma reestruturação da sociedade sul-africana ocorreu. Então, do ponto de vista industrial, o Egito ele apresenta um setor automotivo, refino de petróleo, produtos químicos bem avançado. Como eu havia falado antes também, nós vamos ter aí as cidades superlotadas por conta da própria questão de localização geográfica. Boa parte do território é desértico, então essa população ela vai procurar ali naturalmente, por uma questão natural, né, mesmo, essa população vai procurar abrigo nas cidades, né? Então você tem esse aspecto interessante. A indústria de mineração ali, voltada para a extração de petróleo, ferro, fosfato, manganês, mármore, sal e também gesso, é bem desenvolvida ali dentro do Egito, né? Como eu falei, algumas cidades ali são superpovoadas e isso se deve à aridez do território, né? Então, pouco mais da metade da população egípcia, inclusive, vive nas cidades, né? O que significa que as áreas urbanas ainda tendem a crescer bastante, né, em número de habitantes. Então são esses alguns dos polos econômicos ali que são destaque dentro da África: África do Sul, Nigéria e Egito. A África do Sul, porque veio se reestruturando lá desde
da situação conhecida como apartheid, né, do momento ali como apartheid, passou por crises políticas, veio desenvolvendo um setor industrial interessante, baseado ali na mineração, atividades voltadas para a agropecuária também são interessantes lá. A Nigéria, a maior população ali do continente africano, tem potencial para se tornar um grande mercado consumidor, e o Egito, com sua indústria voltada principalmente para o setor de extrativismo mineral, né, e que vem sofrendo também com questões políticas, né, já há algum tempo vem buscando uma reestruturação democrática. Isso não é algo simples de se conseguir nesse território, mas o Egito vem buscando essa reafirmação ali no cenário político e econômico, né? Passa por problemas relacionados à urbanização, né? Porque você tem uma migração em massa da população fugindo das questões ali climáticas, por exemplo, que vivem em desertos, buscando ali acomodação nos centros urbanos, gerando aí um certo problema demográfico a ser vencido dentro do Egito, né? Por enquanto era isso, espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!